Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar e fazemos uma leitura e depois, então, nós nos concentramos em Deus e buscamos o melhor para Deus e para o amor. Vamos ver hoje a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma ainda outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo de vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois homens duros, que ceifais onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que pareça ter. E que essa questão é a seguinte: é para que saibamos que a luz bendita do Pai nos favorece com dons e que devemos propagar esses dons, devemos ensinar esses dons para todas as pessoas. E assim seremos iluminados pela luz de Deus. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Que saibamos reproduzir os dons que Deus nos dá. Vamos agora nos concentrar no Senhor e orar. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, venha a nós, nos protegendo, nos iluminando e nos libertando. Que Deus nos ampare. Realizemos o Evangelho no lar todos os dias. Concentremos-nos em Deus e pedimos, dessa forma, o melhor para nós, para nossas famílias e para todos os seres do universo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar o Evangelho no lar. Instruções dos Espíritos. A lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanos. A lei do amor, a lei de amor, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama, com amplo amor, seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento.
Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco, de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudesses constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuir, e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seu coração transborda sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais, espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seu coração. Na sua criação, esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais têm ciúmes. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam.
e o vosso planeta destinado a um programa próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhe, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, Pai, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e se tornar um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fenelon, Bordeaux, 1861. Nesse trecho do Evangelho está se pregando o amor. Vamos trabalhar em nosso coração a dádiva máxima que Jesus nos deixou: amar, amar, amar. Filhinhos, não deixeis de amar. Filhinhos, não deixeis de amar. Filhinhos, não deixeis de amar, porque o amor é a maior graça que pode existir em nossos corações. Que a força da divina esperança, que a força da divina fé esteja comigo, com você, com todos os seres da humanidade. Que possamos abrir os braços para o além. Que o amor bendito do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja comigo, com você, com todos os seres da terra e fora dela. Que a Mãe Santíssima nos ilumine e que a graça de Deus nos penetre com muito amor. Façamos e realizemos diariamente o Evangelho no lar. Concentremos-nos agora na presença de Jesus e sintamos que suas mãos abençoadas nos iluminam e retiram de nós todo o mal. Que suas mãos abençoadas purificam nossos corações, levando-os ao amor. E que a força do Divino Mestre esteja conosco por toda a eternidade, iluminando nossos chakras e purificando nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vibre em nós e nossos corações, por toda a eternidade. Pai nosso que estais em nós,
santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Divino Mestre. Concentremo-nos no Pai e sintamos que seu manto divino desce sobre todos nós, cubra nossos lares e ilumine todo o universo. Que assim seja. Amém. Hoje vamos realizar, como realizamos diariamente, o Evangelho no lar. Sente-se, vamos nos ligar ao Senhor, a Deus nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos. Hoje vamos ler a parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abrão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abrão e Lázaro ao seu seio. E gritando, disse essas palavras: Pai Abrão, tende piedade de mim. Tende piedade de mim. Tende piedade de mim. Enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo de água na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nessa chama. Mas Abrão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para nós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abrão, enviá-lo à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de modo que eles venham também, de medo que eles venham também para esse lugar de tormentos. Não, disse ele, pai Abrão, mas se algum dos mortos os procurar, eles farão penitência. Abrão lhe respondeu: Se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, não crerão não mais, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas. Então, vamos prestar atenção nisso. Quanto mais fizermos o bem, quanto mais auxiliarmos os pobres e os desesperados, mais nos aproximaremos do reino dos céus. Concentremo-nos no Senhor, que Ele nos dê o esclarecimento necessário, a lucidez infinita, para que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes. Que a luz infinita do Pai
nos cubra de bênçãos e de amor. Que assim seja. Concentremos-nos em Deus e vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Amém. Ação da prece, vamos fazer o Evangelho no lar. Transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então vamos, nesse momento, vamos nos concentrar em Deus. Vamos pedir que a luz bendita nos envolva, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que o louvor de Nossa Senhora, Mãe de todos os povos, nos auxilie, nos proteja e nos ilumine, nos dando energia, força, luz e paz. Que a força infinita do Pai venha nos proteger, venha nos iluminar. Que Jesus esteja à frente, atrás, à esquerda, à direita, em todas as direções, onde quer que formos. Concentremos-nos sempre, façamos todos os dias o Evangelho no lar. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Bebamos nossa água, que está fluidificada. Toda a força de Cristo esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, suavize seu rosto. Estamos falando sobre a eficácia da prece. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, ele reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem
e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Então, quando pedimos, recebemos o auxílio. Agora, é importante sermos humildes e termos consciência de que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, que Deus nos beneficia e nos protege por toda a eternidade. Agora, vamos nos concentrar nos anjos e nos santos, esperar que nossas águas sejam fluidificadas pelos mentores do espaço e sentirmos as bênçãos dos anjos e dos santos que nos protegem e nos iluminam por toda a eternidade. As águas serão fluidificadas e todos nós que estamos aqui presentes somos abençoados. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando e nos curando. Concentre-se na luz maior, concentre-se na luz de Deus, concentre-se no amor de Cristo e receba toda a energia vivificadora e curativa. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. E fazemos uma leitura e depois, então, nós nos concentramos em Deus e buscamos o melhor para Deus e para o amor. Vamos ver hoje a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma ainda outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta.
E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo de vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois homens duros, que ceifais onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-no àquele que tem 10 talentos, porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que pareça ter. E que essa questão é a seguinte: é para que saibamos que a luz bendita do Pai nos favorece com dons e que devemos propagar esses dons, devemos ensinar esses dons para todas as pessoas. E assim seremos iluminados pela luz de Deus. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Que saibamos reproduzir os dons que Deus nos dá. Vamos agora nos concentrar no Senhor e orar. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, venha a nós, nos protegendo, nos iluminando e nos libertando. Que Deus nos ampare. Realizemos o Evangelho no lar todos os dias. Concentremos-nos em Deus e pedimos, dessa forma, o melhor para nós, para nossas famílias e para todos os seres do universo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar o Evangelho no lar. Instruções dos Espíritos. A lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos.
mais avançado e corrompido, não tem senão sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanos. A lei do amor, a lei de amor, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama, com amplo amor, seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco, de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudesses constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer
uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuir, e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seu coração transborda sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais, espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seu coração. Na sua criação, esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais têm ciúmes. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a um programa próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhe, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um ímã ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, Pai, pois,
de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis, que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e se tornar um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fenelon, Bordeaux, 1861. Nesse trecho do Evangelho está se pregando o amor. Vamos trabalhar em nosso coração a dádiva máxima que Jesus nos deixou: amar, amar, amar. Filhinhos, não deixeis de amar. Filhinhos, não deixeis de amar. Filhinhos, não deixeis de amar, porque o amor é a maior graça que pode existir em nossos corações. Que a força da divina esperança, que a força da divina fé esteja comigo, com você, com todos os seres da humanidade. Que possamos abrir os braços para o além. Que o amor bendito do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja comigo, com você, com todos os seres da terra e fora dela. Que a Mãe Santíssima nos ilumine e que a graça de Deus nos penetre com muito amor. Façamos e realizemos diariamente o Evangelho no lar. Concentremos-nos agora na presença de Jesus e sintamos que suas mãos abençoadas nos iluminam e retiram de nós todo o mal. Que suas mãos abençoadas purificam nossos corações, levando-os ao amor. E que a força do Divino Mestre esteja conosco por toda a eternidade, iluminando nossos chakras e purificando nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vibre em nós e nossos corações, por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Divino Mestre. Concentremo-nos no Pai e sintamos que seu manto divino desce sobre todos nós, cubra nossos lares e ilumine todo o universo. Que assim seja. Amém. Hoje vamos realizar, como realizamos diariamente, o Evangelho no lar. Sente-se, vamos nos ligar ao Senhor, a Deus nosso Pai, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos. Hoje vamos ler a parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras,
quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abrão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abrão e Lázaro ao seu seio. E gritando, disse essas palavras: Pai Abrão, tende piedade de mim. Tende piedade de mim. Tende piedade de mim. Enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo de água na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abrão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para nós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abrão, enviá-lo à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de modo que eles venham também, de medo que eles venham também para esse lugar de tormentos. Não, disse ele, pai Abrão, mas se algum dos mortos os procurar, eles farão penitência. Abrão lhe respondeu: Se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, não crerão não mais, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas. Então, vamos prestar atenção nisso. Quanto mais fizermos o bem, quanto mais auxiliarmos os pobres e os desesperados, mais nos aproximaremos do reino dos céus. Concentremos-nos no Senhor, que Ele nos dê o esclarecimento necessário, a lucidez infinita, para que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes. Que a luz infinita do Pai nos cubra de bênçãos e de amor. Que assim seja. Concentremos-nos em Deus e vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Amém. Ação da prece, vamos fazer o Evangelho no lar. Transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários.
de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então vamos, nesse momento, vamos nos concentrar em Deus. Vamos pedir que a luz bendita nos envolva, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que o louvor de Nossa Senhora, Mãe de todos os povos, nos auxilie, nos proteja e nos ilumine, nos dando energia, força, luz e paz. Que a força infinita do Pai venha nos proteger, venha nos iluminar. Que Jesus esteja à frente, atrás, à esquerda, à direita, em todas as direções, onde quer que formos. Concentremos-nos sempre, façamos todos os dias o Evangelho no lar. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Bebamos nossa água, que está fluidificada. Que toda a força de Cristo esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, suavize seu rosto. Estamos falando sobre a eficácia da prece. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, ele reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Então, quando pedimos, recebemos o auxílio. Agora, é importante sermos humildes e termos consciência de que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, que Deus nos beneficia e nos protege por toda a eternidade.
Agora vamos nos concentrar nos anjos e nos santos, esperar que nossas águas sejam fluidificadas pelos mentores do espaço e sentirmos as bênçãos dos anjos e dos santos que nos protegem e nos iluminam por toda a eternidade. As águas serão fluidificadas e todos nós que estamos aqui presentes somos abençoados. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando e nos curando. Concentre-se na luz maior, concentre-se na luz de Deus, concentre-se no amor de Cristo e receba toda a energia vivificadora e curativa. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. E fazemos uma leitura e depois, então, nós nos concentramos em Deus e buscamos o melhor para Deus e para o amor. Vamos ver hoje a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma ainda outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo de vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois homens duros, que ceifais onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que colho
onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e deem-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que pareça ter. E que essa questão é a seguinte: é para que saibamos que a luz bendita do Pai nos favorece com dons e que devemos propagar esses dons, devemos ensinar esses dons para todas as pessoas. E assim seremos iluminados pela luz de Deus. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Que saibamos reproduzir os dons que Deus nos dá. Vamos agora nos concentrar no Senhor e orar. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, venha a nós, nos protegendo, nos iluminando e nos libertando. Que Deus nos ampare. Realizemos o Evangelho no lar todos os dias. Concentremos-nos em Deus e pedimos, dessa forma, o melhor para nós, para nossas famílias e para todos os seres do universo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar o Evangelho no lar. Instruções dos Espíritos. A lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanos. A lei do amor, a lei de amor, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama, com amplo amor, seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno,
vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco, de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudesses constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuir, e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seu coração transborda sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais, espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seu coração. Na sua criação, esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias,
das quais tem ciúmes. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam, e o vosso planeta destinado a um programa próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhe, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, Pai, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e se tornar um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fenelon, Bordeaux, 1861. Nesse trecho do Evangelho está se pregando o amor. Vamos trabalhar em nosso coração a dádiva máxima que Jesus nos deixou: amar, amar, amar. Filhinhos, não deixeis de amar. Filhinhos, não deixeis de amar. Filhinhos, não deixeis de amar, porque o amor é a maior graça que pode existir em nossos corações. Que a força da divina esperança, que a força da divina fé esteja
comigo, com você, com todos os seres da humanidade. Que possamos abrir os braços para o além. Que o amor bendito do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja comigo, com você, com todos os seres da terra e fora dela. Que a Mãe Santíssima nos ilumine e que a graça de Deus nos penetre com muito amor. Façamos e realizemos diariamente o Evangelho no lar. Concentremos-nos agora na presença de Jesus e sintamos que suas mãos abençoadas nos iluminam e retiram de nós todo o mal. Que suas mãos abençoadas purificam nossos corações, levando-os ao amor. E que a força do Divino Mestre esteja conosco por toda a eternidade, iluminando nossos chakras e purificando nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vibre em nós e nossos corações, por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Divino Mestre. Concentremo-nos no Pai e sintamos que seu manto divino desce sobre todos nós, cubra nossos lares e ilumine todo o universo. Que assim seja. Amém. Hoje vamos realizar, como realizamos diariamente, o Evangelho no lar. Sente-se, vamos nos ligar ao Senhor, a Deus nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos. Hoje vamos ler a parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abrão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abrão e Lázaro ao seu seio. E gritando, disse essas palavras: Pai Abrão, tende piedade de mim. Tende piedade de mim. Tende piedade de mim. Enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo de água na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abrão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para nós não podem,
como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abrão, enviá-lo à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de modo que eles venham também, de medo que eles venham também para esse lugar de tormentos. Não, disse ele, pai Abrão, mas se algum dos mortos os procurar, eles farão penitência. Abrão lhe respondeu: Se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, não crerão não mais, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas. Então, vamos prestar atenção nisso. Quanto mais fizermos o bem, quanto mais auxiliarmos os pobres e os desesperados, mais nos aproximaremos do reino dos céus. Concentremos-nos no Senhor, que Ele nos dê o esclarecimento necessário, a lucidez infinita, para que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes. Que a luz infinita do Pai nos cubra de bênçãos e de amor. Que assim seja. Concentremos-nos em Deus e vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Amém. Ação da prece, vamos fazer o Evangelho no lar. Transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então vamos, nesse momento, vamos nos concentrar em Deus. Vamos pedir que a luz bendita nos envolva, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que o louvor de Nossa Senhora, Mãe de todos os povos, nos auxilie, nos proteja e nos ilumine, nos dando energia, força, luz e paz. Que a força infinita do Pai venha nos proteger, venha nos iluminar. Que Jesus esteja à frente, atrás, à esquerda, à direita, em todas as direções, onde quer que formos. Concentremos-nos sempre, façamos todos os dias o Evangelho no lar. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Bebamos nossa água, que está fluidificada. Que toda a força de Cristo esteja conosco por toda a eternidade. Amém.
Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, suavize seu rosto. Estamos falando sobre a eficácia da prece. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, ele reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Então, quando pedimos, recebemos o auxílio. Agora, é importante sermos humildes e ter